Olá pessoal, bem-vindos! Nesta aula vamos iniciar a trabalhar com cadeias de caracteres. Vamos começar fazendo uma relação com os vetores, que é um assunto que a gente vinha trabalhando, né? Vetores, depois matrizes. Temos aqui um vetor, né? Um vetor de 10 elementos. Como é que eu sei que são 10 elementos? Porque vai do 0 até o 9, né? Então, como eu falei para vocês, a gente consegue acessar, né? Sempre do 0 até n-1. Como é 9, basicamente 9 mais 1, 10. Então eu sei que são 10 elementos que eu tenho aqui disponíveis para utilização. Bom, como é que funcionava o vetor? Eu tinha que acessar, né, cada um dos elementos através de um determinado índice. Por exemplo, se eu quisesse acessar esse elemento aqui, eu precisava pegar aquela minha estrutura, né, o meu vetor, no índice 4, né, para mim conseguir recuperar aqui o valor 20, ou atribuir algum valor aqui nesta posição. Ok? Basicamente, a gente tinha isso, um vetor. Se eu quisesse colocar algum valor nessa posição aqui, eu precisava acessar o meu vetor, no caso, vet, em qual índice? No índice 1, né? No índice 1. E aí, o que eu quero colocar de valor lá? Bom, quero colocar o valor 6, por exemplo. Então, a partir do momento que executa essa linha, né? Esse valor que estará aqui, né? Nesse índice, será o valor 6. Aí, se eu quisesse recuperar algum valor, por exemplo, eu quisesse recuperar o que tem aqui no índice 8, então bastava eu pegar, né, o meu vet no índice 8, né, e aí eu conseguiria recuperar esse valor que eu tenho aqui, no caso, o 15. Basicamente, era isso para um vetor. E agora, trabalhando com strings, você verá que a gente tem esse mesmo conceito dos vetores, né, a gente tem o mesmo conceito de índices e valores que a gente tem dentro dos índices. Por exemplo, aqui eu tenho um vetor, percebam que eu tenho letras dentro desse vetor. Então esse aqui é um vetor de caracteres, né? Um vetor do tipo char. Então percebam que no índice 0 eu tenho a letra G, no índice 1 eu tenho a letra I e assim por diante. E lá no índice 8 eu tenho um /0, ok? Que ele difere do restante. Por causa que sempre aqui eu tenho apenas um caractere, e aqui eu tenho a barra e tenho o 0. Por que isso? Bem, pessoal, acontece que isso daqui é a representação do final, do final da cadeia de caracteres. Aqui significa que chegou no final dos valores válidos que eu tenho dentro do meu vetor. Sempre o /0 significa que acabou a quantidade, né? Acabou os elementos que são válidos que eu tenho aqui dentro do vetor. Então, significa que o G, o I, L, S, E, O, N, E são os valores válidos e o /N significa que finalizou os elementos válidos. E dali para diante, eu não tenho mais nada que importa, ok? Basicamente, o /0 significa isso. Então, olhando o conceito, né, de cadeias de caracteres, uma string ou cadeia de caracteres, na linguagem C, é um vetor de caracteres em que o caractere nulo, né, que é o /0, é interpretado como o fim da parte relevante do vetor, ou seja, tudo aquilo que tem à esquerda é relevante e aquilo que tem depois do /0, né, ou seja, à direita, não importa, tá? Pode ter qualquer coisa, mas não importa. A parte relevante é o que vem antes, né, que está à esquerda desse caractere nulo aqui, que é representado pelo /0. Para especificar um vetor, para armazenar uma cadeia, deve-se sempre reservar um espaço para esse caractere, né, no caso, para o caractere /0. Por exemplo, para armazenar uma cadeia de 40 caracteres, devemos reservar um vetor de 41 caracteres. Então, a gente quer guardar 40 letras, a gente sabe que são 40 caracteres que serão gravados em um vetor. Então, a gente precisa declarar um vetor de pelo menos 41 para guardar os 40 caracteres, mais né, esse um caractere que representa o final da cadeia, ok? É necessário que a gente sempre faça dessa forma. Esse próximo exemplo aqui vai ficar bem claro para vocês. Aqui eu estou declarando um char, né? Um vetor de char de 20 elementos. Aqui o char deveria ser minúsculo, tá? Só deixar isso registrado. Então, percebam o que eu estou fazendo, né? Eu declarei esse vetor de char de 20 elementos. No índice 0 eu coloquei a letra A, no índice 1 coloquei a letra N, no índice 2 coloquei a letra A. Então, tenho aqui o nome Ana.
E percebam que o quarto elemento que está lá no índice 3 é o /0. Ele está lá naquela posição para dizer que até aqui tem algo válido, daqui em diante não tem mais nada que importa. Então, basicamente, ele vai servir para representar isso, ok? Vamos ver um código no CodeBlocks, né, um exemplo no CodeBlocks para ficar mais claro essa questão. Então, vou declarar aqui, por exemplo, vou declarar, por exemplo, um char nome, tá? E esse nome, vamos colocar aqui 10, né? 10 possibilidades de valor, né? Para os índices. Então, esses 10 aqui, pessoal, significa que eu posso ter 9 caracteres, né, válidos e o /n e o /0, aliás, para representar o final da minha cadeia. Então, se eu quiser colocar um valor inicial, né, para essa minha cadeia de caracteres, para esse meu vetor, bastaria eu vir aqui e colocar entre aspas duplas. Eu usaria a atribuição, né, e entre aspas duplas eu colocaria aquela cadeia de caracteres que eu quero colocar aqui dentro desse meu vetor. Bastaria eu fazer desse jeito, ok? Então, agora, por exemplo, se eu quiser mostrar, né, se eu quiser exibir na tela isso daqui, eu posso mostrar com um printf, e dentro desse printf, aqui eu vou utilizar um especificador de formato chamado /s. O /s me permite exibir uma cadeia de caracteres. Isso é uma diferença se a gente pensar nos vetores. Para os vetores, a gente não consegue exibir toda a cadeia, todos os elementos de uma vez só. A gente precisa percorrer todos os elementos do vetor e exibir um a um. Aqui, para a cadeia de caracteres, para vetor de strings, é uma exceção. Para strings, para cadeias de caracteres, a gente consegue exibir toda a estrutura de uma única vez, utilizando o especificador de formato /s. Então aqui eu vou mostrar, né, com o /s, o conteúdo da minha variável nome. A variável nome, que é um vetor de char de 10 elementos, né, com 10 posições. Então, vamos dar um F9 e vamos ver o que vai acontecer. Vejam só, mostrou aqui pra gente, né, o nome, né, o nome que eu atribuí para o meu vetor. Tudo tranquilo até aqui. Mas agora, pessoal, digamos que eu quisesse colocar também o meu sobrenome, tá? Gilceone Moraes. O que aconteceria? Bom, deixa eu dar um F9 aqui para mostrar para vocês. Ele mostra Gilceone M e daí em diante só mostra lixo, né? Por causa que ele não sabe o que tem depois. Por causa que o meu vetor tem 10 posições. Então vejam só, 2, 4, 6, 8, 10. Até o M ele consegue guardar, dali em diante não se sabe o que tem, né? Então esse é um detalhe, a gente precisaria criar aqui um vetor que seja grande o suficiente para comportar o nome que eu quero colocar ali dentro. Então tem que comportar esses 8 caracteres, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então aqui, pessoal, o meu vetor ele precisa ter pelo menos 16 posições. As 15 posições aqui do meu nome, mais uma posição do caractere que representa o final da cadeia, que é o /0, ok? Então precisa ter pelo menos 16. Eu vou colocar o valor 20 porque é um valor que eu sei que cabe a string que eu quero guardar e cabe também o meu caractere delimitador, né, de final de string. Beleza? Então vejam só, agora dando um F9 e vai mostrar direitinho o Gilceone Moraes. Esse caractere /0 é importante. Quando a gente precisar percorrer uma string, a gente vai buscar esse caractere, né, esse /0, para dizer até onde a gente pode percorrer da string, ok? Então, pessoal, digamos que eu errei alguma coisa aqui na inicialização da minha variável nome, né, que é uma cadeia de caracteres. Coloquei o y aqui nesse local. E aí eu preciso alterar para colocar o i nesse lugar para ficar certinho aqui a minha string. Como é que eu faço? Basta acessar como se fosse um vetor, né? Nome em qual índice? Bom, índice 0, índice 1. Então aqui no índice 1 eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a letra i, ok? Mas para colocar a letra, esse caractere, eu preciso colocar entre aspas simples. Então aqui é um grande detalhe, né? Eu tenho que colocar entre aspas simples o caractere que eu quero atribuir em uma determinada posição.
Então é importante, eu tenho que fazer isso daqui. Depois que eu fizer, posso testar F9 e percebam que está corrigido agora o meu nome, ok? Se eu comentar aqui para você, só para mostrar, né, e der um F9, ele vai mostrar com o G e o Y, ok? Mas agora, imaginem que eu quero pegar uma posição aqui, eu quero mostrar, digamos que eu quero mostrar essa letra aqui. Que letra é essa, né? Bom, essa letra E aqui está em qual posição? Int 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para mostrar, né, bastaria eu fazer desse jeito. Printf, %c, porque eu quero mostrar um caractere que faz parte da cadeia de caracteres. Então é importante, o %s é para exibir uma cadeia de uma vez só. Para mostrar um caractere, é o especificador de formato %c, ok? Beleza, aqui eu dou uma vírgula e eu digo que eu quero mostrar nome no índice 7, beleza? Vamos dar um F9 para ver. Então vejam só, Gilceone Moraes e o E junto, né? Faltou dar uma quebra de linha aqui e vamos dar uma quebra de linha aqui embaixo também. E agora vai mostrar direitinho. Gilceone Moraes e mostrou E, né? Que é o elemento que está no índice 7, né? Que é esse elemento aqui que eu sublinhei, né? Que eu selecionei. Beleza, pessoal, tranquilo. E agora, o que aconteceria, né, se eu quisesse mudar a forma de inicialização? Então vamos mudar isso daqui para mostrar para vocês. Deixa eu comentar essa linha. Bom, deixa eu remover, na verdade, né? Vamos tirar. E essa daqui também. Bom, então vamos lá, pessoal. Vou inicializar essa string aqui de uma outra forma, tá? Uma outra forma de fazer isso é um pouco mais difícil, tá? Mas também é possível. Só fazendo uma relação aqui com o vetor, tá? O vetor de inteiro. Int vet de 10 elementos, tá? Int vet de 10 elementos. Eu também conseguiria inicializar desse jeito. Bastaria eu colocar, né, esse jeito que eu vou mostrar agora. Bastaria eu colocar, né, igual a atribuição, depois entre chaves eu colocaria os valores. Digamos que eu quero colocar os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, eu consigo colocar esses 10 valores dentro do meu vetor, tá? No caso aqui, vet com 10 elementos. Para o vetor de string é exatamente a mesma coisa. Para o vetor de char, né, que é a string, é a mesma coisa. Então, digamos que eu quisesse criar também aqui um vetor de 10 elementos, eu poderia preencher desse jeito. Então, G, depois o I, depois o L, depois o S, depois o E, depois o O, depois o N, depois o E. Mas só que o detalhe é que é bem mais trabalhoso, por causa que eu tenho que informar também as aspas simples. Então, G, I, L, S, E, O, N, E. Então, deixa eu mostrar agora o conteúdo da minha variável nome, né, que é um vetor de caractere. Vamos lá? F9 e mostrou Gilceone. De qualquer forma, pessoal, ele monta uma string, ele monta uma cadeia quando eu faço isso daqui. O detalhe é, aqui eu estou preenchendo, né, com 8 caracteres, né, um vetor de, no máximo, 10 caracteres. Ele, de forma automática, pega e coloca o /0 para a gente na sequência. Então aqui, o que ele vai fazer de forma automática, ele já colocou para a gente o /0, que é o delimitador de final de cadeia. Ele já colocou de forma automática. Mas se eu quiser evidenciar, eu posso fazer isso também na inicialização desse jeito. Só que aí se eu der um F9, você vai ver que não vai mostrar esse caractere. Porque como eu disse, ele é um caractere nulo, que ele só serve para representar o final da cadeia que tem relevância. Então, pessoal, você vê que o /0, né, que é o delimitador de fim, que é o caractere nulo, ele está servindo, né, para dizer até onde eu tenho conteúdo válido na minha cadeia, né? Que tenho à esquerda é válido e a partir dele já não tem mais relevância, ok? Aqui eu coloquei a inicialização do vetor de inteiro só para mostrar para vocês, né, que a gente também consegue fazer a inicialização seguindo essa mesma ideia aqui, ok? Mas eu considero, né, que se for necessário que você faça uma inicialização, inicialize com as aspas duplas, que é muito mais simples, né?
Gilceone Moraes, né? E é, como exemplo, né? Só que coloca 20, né, de tamanho. É muito mais simples, e ele também vai colocar de forma automática o /0 aqui no vetor, né, após o último caractere válido que você colocou aqui na inicialização, beleza? E vai exibir depois quando eu der o printf com o %s. Agora, pessoal, vamos ver como é que a gente faz a leitura, né, de uma cadeia de caracteres, né, a leitura de um vetor de string. Já dá para você imaginar que se a gente mostra com %s, a gente também consegue fazer a leitura lá no printf, lá no scanf com o %s, tá? Se no printf para exibir, a gente usa %s, então para ler no scanf a gente também pode usar o %s. Mas tem um grande detalhe que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui um printf só solicitando, né, para o usuário informar o seu nome. Informe o seu nome, 2 pontos, espaço, e aqui vamos ler com scanf. Scanf %s, tá? %c é um caractere, %s é uma cadeia de caracteres. E aqui eu vou ler com e comercial, aliás, que é a vírgula, né? Vou ler com e comercial nome. Beleza, vejam só. Vamos dar um F9. Informe o seu nome, Gilceone. Dei Enter, mostrou Gilceone ali embaixo. Perfeito, até aí perfeito. Mas agora, se eu precisar informar um nome que tenha espaço. Bom, tem 20 caracteres, eu consigo, né? Então, Gilceone, espaço Moraes. Vejam só o que vai acontecer. Ele não pega o espaço. Acontece, pessoal, que o %s ele pega até o primeiro espaço e não tem o que fazer, ok? Então, com o %s, a gente não consegue ler qualquer string. Tem esse detalhe, essa limitação. Então, como é que a gente faz para ler uma string, né, considerando os espaços? Detalhe, vamos lá, isso é importante, pode anotar aí para você não esquecer. Então, aqui eu vou colocar como comentário, tá? Colocar como comentário, lê até o primeiro espaço. Isso é muito importante, anota aí. E para você ler uma string qualquer, você pode utilizar a função getS. A função getS, ela serve para fazer a leitura de qualquer string, ok? De qualquer cadeia de caracteres, sem nenhuma restrição, ok? Então aqui bastaria você utilizar getS e dentro dela você informar qual que é a variável, né, para qual local você vai ler essa cadeia. Então no caso aqui eu vou ler para nome, ok? Então a partir desse momento, se eu der um F9, eu consigo ler qualquer coisa. Então Gilceone Moraes, espaço e vejam só, Gilceone Moraes, espaço E, mostrou direitinho, ok? Então, para cadeias de caracteres, a gente vai utilizar a função getS. Mais uma vez, para cadeias de caracteres, a gente vai utilizar a função getS. Observação importante, circula, anota aí para você lembrar isso daqui, ok? Scanf a gente pode utilizar? Pode, até pode utilizar, mas quando eu precisar ler apenas uma palavra. Quando precisar ler mais do que uma palavra, que tenha espaço entre as palavras, é necessário que você utilize o getS, ok? Mas e se eu preferir utilizar só o getS, tem algum problema? Não tem nenhum problema, é até melhor, porque aí você utiliza a forma correta realmente, né, para trabalhar com string, né, com a leitura de string, com a leitura de cadeias de caracteres. Perfeito. Agora, também existe, pessoal, uma função específica para mostrar uma string na tela, ok? Você pode mostrar uma string com a função puts. Puts. Aqui você consegue mostrar, né, uma string na tela. Então bastaria fazer dessa forma. Puts, nome. E aí vejam só, aqui eu vou informar o nome, faço a leitura com getS, Gilceone Moraes, e mostro na tela com getS, Gilceone Moraes, ok? Aqui, pessoal, é importante você entender, né, que apesar de a utilização do puts também ser legal, ser possível,
mas tem uma limitação em comparação à apresentação do printf, né, que a gente dá lá o printf %s. Se você olhar aqui para o puts e você der uma testada, uma analisada, você verá que não é possível você utilizar da mesma forma que a gente usava o printf. Por exemplo, aqui no printf, a gente poderia criar uma estrutura da seguinte forma: o nome lido é %s, aí dava um /n, né? E aqui você mostraria nome. Você não consegue utilizar isso daqui dentro do puts, ok? Você não consegue. Se você tentar dar um F9 aqui, ele vai dizer que tem um erro, tá? Você consegue mostrar uma string escrita, tá? Dessa forma? Consegue, até consegue fazer. Vejam só, aqui ele vai deixar. Vou ler qualquer coisa. Vejam só, o nome lido é FFF e o nome lido é. Essa parte que o nome lido é o que está lá dentro do puts. Vejam só, eu mostrei só esse conteúdo. Eu consigo mostrar. Só que agora, montar uma apresentação desse jeito aqui, como está no printf, eu não consigo, ok? Então essa é uma limitação importante a se considerar quando estamos utilizando o puts. Ela é importante, é interessante, ela mostra o conteúdo de uma string, mas se a gente precisar montar uma mensagem, é necessário que a gente utilize o printf, né, mostrando desse jeito. Aí o nome lido é %s e aqui a gente mostra o conteúdo de nome. Aqui é exatamente da forma que a gente trabalhava antes, tá? A única diferença é que aqui a gente mostra todo um conteúdo, né? Todo o conteúdo da cadeia de uma vez só, diferentemente de vetores e matrizes, que a gente mostra uma posição, né? Um índice por vez, beleza? Bom, então pessoal, o básico, né? O princípio de utilização de strings é esse daqui. Para fazer a leitura, vamos fazer uma revisão para ficar mais claro. Vamos revisar então. Legal fazer isso. Então, para fazer uma leitura, você vai declarar a sua cadeia de caracteres, né? Vai declarar e aí você vai fazer a leitura. Se tiver espaço, o ideal é que você faça a leitura com getS, porque getS pega espaços dentro da sua cadeia de caracteres. O scanf não pega. O scanf pega até o primeiro espaço lido. E aí, beleza, fiz a leitura, depois eu quero mostrar na tela. Para mostrar na tela, eu posso mostrar com o puts, né? Só que se eu mostrar com o puts, eu não consigo criar essa estrutura aqui, exibindo uma mensagem e colando junto, né, a string que eu li. Então aqui eu quero mostrar a mensagem, o nome lido é e o nome que eu li, né? E eu não consigo fazer isso daqui com o puts, ok? Então é importante, utilizem sempre o getS, né, para fazer a leitura, mas o puts para exibir, depende se vocês querem mostrar também uma mensagem ou não, beleza? Então a grande jogada aqui, pessoal, é que você tem que entender que uma string é um vetor de char, um vetor de caracteres, mas é diferente dos outros vetores que a gente vinha trabalhando até então. Um vetor de caracteres é algo muito específico, inclusive é específico e importante dentro da programação, que até tem um nome diferenciado, né? Tem um nome de strings, essa cadeia de caracteres, né? Esse vetor de char. Então, ele tem uma importância muito grande. Aí nas próximas aulas vocês vão ver o tamanho dessa importância, né? Ficando mais claro ainda, que tem inclusive uma biblioteca específica para manipulação de strings, beleza? Então, pessoal, vamos encerrando essa aula por aqui. Agradeço muito a atenção de todos vocês e espero que vocês sigam acompanhando essas aulas trabalhando com strings, né? Trabalhando com cadeias de caracteres. Um grande abraço e até a próxima aula.